seu aparato lá quentinho, o estômago, o ar-condicionado, os cobertores. Ali uma reunião familiar, tomando chocolate quente, assistindo um filme evangélico, contando histórias e tudo mais. Nesta noite Deus vai te recompensar porque você deixou tudo isso para passar um pouquinho de frio, além de enfrentar aí a função, as epidemias, a gripe, os filhos pequenos, e estão aqui na presença de Deus. Eu vou lá porque Deus vai falar comigo. Eu vou lá porque a minha vida vai ser mudada nesta noite. Eu vou lá porque eu preciso de uma palavra, uma direção para a minha vida. Você é o lugar certo nesta noite. Eu estou no lugar certo nesta noite. Nós estamos, pastor, aleluia, no melhor lugar da face da terra. Aleluia. O melhor momento da sua vida é desfrutando da presença de Deus, da glória de Deus, daquilo que tem de melhor. Deus está dispensando para você nessa noite. Estamos vivendo a dispensação da graça. Aproveita, irmão, aproveita, viu? Aproveita, pegue, enxadão mesmo, aleluia. Vai na dispensa celestial nesta noite. Pegue em abundância. A mesa está farta. Aproveite nessa noite. Aproveitando o ensejo, estamos de pé. Abra sua Bíblia no profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Uma passagem bastante conhecida, mas o Espírito Santo coloca esta passagem no meu coração nessa noite. Oh, Ele está aqui, eu sinto a sua presença, Ele é real, irmãos. Falei para o pastor Edson, eu estou suando, não sei o que é. E está tremendo também, não sei o que é. A presença de Deus é tão real, irmãos. E cada vez que a gente é responsável de transmitir a palavra de Deus, eu tremo diante de Deus, diante do público nessa noite que ouve a palavra de Deus. Porque nós não podemos ficar aqui igual açougueiro enchendo linguiça e falando que Jesus só dá um coração para o seu açougue, né? Não, nós estamos aqui para transmitir algo da parte de Deus que vai mudar o curso da minha vida e da tua vida nesta noite. Quantos creem que a glória de Jesus? Quantos creem que Jesus vai falar com você? Mais do que já tem falado, diga amém, Jesus. Fala com o teu servo. Amém? Leiamos para a glória do nome de Jesus Cristo. Capítulo 3 de Abacuque, versículo 12. Versículo de número 2, amém? Quais acharam que amém? Abacuque, capítulo 3, versículo 2, diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra, e de mim, aviva, ó Senhor, a tua obra, aonde? No meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Podemos aceitar, amados, em nome de Jesus, manter a sua Bíblia aberta, para nós alimentarmos a nossa alma, o nosso espírito nessa noite. Se quiser ir tocando, vai tocando. Se quiser adorando, vai adorando. Vocês que se movidos pelo Espírito de Deus. Sou grato a Deus por estar aqui nessa noite, irmãos, amém? Alguns não sabem, outros já sabem, nós estamos morando em Caragal, estamos trabalhando ali, né, numa fábrica, e os horários são um pouco puxados, mas o Senhor abençoe que nós estamos aqui hoje para glorificarmos o nome do Senhor nessa noite, amém? Meu desejo é estar todo final de semana, mas orem para que Deus continue abençoando e nós possamos estar juntos até no dia da volta do Senhor, amém? Aleluia. Mas eu não vim falar de mim, vim falar da palavra de Deus, amém? Nós queremos falar do tema hoje, um tema que é muito pregado e em vários congressos por aí afora, é sobre avivamento, e é o tema que nós estamos vivendo nessa igreja, né, irmãos? Gostei do tema em que nós colocamos no início desse ano, né? O tempo chegou e o tempo é agora de sermos avivados, um avivamento na obra do Senhor Jesus Cristo. Estamos vivendo um tempo em que as nossas vidas está sendo muito difícil de se dizer cristão, ou de caminhar na presença de Deus, ou de andar com o Senhor Jesus nesses últimos dias, pois Satanás ele tem tentado de várias formas e objetivos te entristecer, te tirar a reta, te tirar da presença do Senhor Jesus. Mas nesta noite, você ouvindo a palavra de Deus, quem ouve a palavra de Deus, a fé é acrescentada, e sairemos aqui hoje avivados, renovados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quantos creem, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Quero trazermos aqui hoje 4 requisitos para um avivamento, amém? Simplesmente vamos ver se vai dar tempo em nome de Jesus. Eu creio que der bastante tempo hoje. Eu creio que vai dar em nome de Jesus. 4 requisitos para um avivamento. Nós temos aqui o profeta Abacuque chamado por Deus para profetizar ali, presos ainda em Babilônia. Abacuque
capítulo 1, ele perguntando para Deus, perguntando para Deus, perguntando para Deus. No capítulo 2, Deus conversando com Abacuque, respondendo algumas perguntas de Abacuque. Então no capítulo 3 ele diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Louvado seja o nome do Senhor. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Nós temos aqui o profeta preocupadíssimo com a obra do Senhor, com o andamento da igreja daquela época. Nós temos aqui uma preocupação de uma pessoa por uma nação, por um povo gigantesco que servia ao Senhor Jesus. E eu paro e penso: se tiver uma pessoa em nosso meio preocupada com o avivamento da igreja, Deus irá fazer proezas em nosso meio. Se tiver uma pessoa disponível a ser usado na mão de Deus, este lugar será diferente, esta igreja será diferente, Moca será diferente, porque Deus, Ele quer ver pessoas com coragem, aleluia, astuto e intrépido na sua santa presença, para realizar coisas grandiosas, poderosas, aquilo que Deus tem para fazer em nosso meio. Amém, irmãos? E nós temos aqui o Senhor Jesus desdobrando a sua palavra, Ele pedindo um avivamento da onde, irmãos? No meio. Por que será que Ele não pediu um avivamento no começo, irmão Milton? Não é verdade? Ele poderia ter pedido no começo, ou então mais para o fim, né? Que é para terminar de chegar logo. Mas por que Ele pediu justo no meio do caminho, um avivamento da obra do Senhor Jesus Cristo? Ele disse que vinha tornar mais viva a obra do Senhor. Avivamento, avivar, significa tornar mais viva a obra do Senhor. Amém? É excitar a obra do Senhor, ou seja, ativar a ação da obra de Deus, ou seja, despertar a obra de Deus dentro da tua vida, dentro da minha vida. Isso é avivamento. E também estimular, ou seja, mover-se na obra, na casa, no trabalho do Senhor Jesus Cristo. Nesses últimos dias, o que nós mais encontramos por aí afora e recebemos telefonemas é de pessoas querendo parar, é de pessoas querendo desistir, é pessoas que querem entregar tudo e deixar de lado aquele glorioso projeto de Deus que Deus investiu na sua vida, que Deus depositou na palma da sua mão para você fazer para Ele aqui nesta igreja, aqui nesse lugar onde o Senhor te chamou para servir e adorar o seu santo nome. Nesses últimos dias nós estamos vivendo um colapso de muitas vidas desanimadas. Vem a igreja por vir, faz as coisas de Deus por fazer ou porque tem que fazer, não tem aquele amor, aquele desejo, aquela vontade que brota lá de dentro para fazer para o Senhor Jesus Cristo. Mas nesta noite, você está aqui, meu querido, no lugar certo, na hora certa. O Espírito Santo de Deus vai impactar a sua vida pelo poder da palavra. Eu e você sairemos daqui avivados na presença de Deus, seremos renovados. Deus vai fazer você se mover novamente. Você que estava parado, atônito, aí olhando só as lutas e as dificuldades, você vai sair daqui hoje querendo fazer alguma coisa para Jesus. Você vai sair daqui hoje querendo realizar algo para Deus. Aleluia. Isto é avivamento. Avivamento não é só pular, voltar, falar em estranha e entregar profecia. Não. Avivamento é quando se reúnem pessoas para fazer evangelismo. Isso é avivamento. Avivamento é quando pessoas se reúnem para entregar a Deus determinado problema de determinadas famílias. Isso é avivamento. Avivamento é quando as pessoas se unem para fazer uma obra na casa do Senhor Jesus. Está com cheirinho de avivamento. Aleluia. Se você partir desse princípio, aleluia, nos cultos terá poder, Pentecoste, profecia, batismo do Espírito Santo, curas e realizações de milagres. Você crê assim, amém, irmãos? Aleluia. Isto é avivamento. O profeta aqui está pedindo no meio dos anos. Quando nós começamos alguma coisa, é tão gostoso, né, irmãos? Não é verdade? Quando o pastor pede para você fazer alguma coisa, você fica todo cheio. Poxa, o pastor está me enxergando, eu vou fazer alguma coisa na casa dele, eu vou realizar. O começo é gostoso, é lindo, é maravilhoso, mas tem o meio do negócio. E no meio as coisas parecem que não vão andando muito bem, e o barco parece que vai afundar, parece que começa a querer naufragar. Tanto na vida espiritual, tanto na vida material, tanto na vida física, social, tanto na vida familiar, conjugal.
dentro de casa. Quantos problemas enfrentamos, quantas adversidades advêm sobre as nossas vidas conjugais, sobre a vida financeira, sobre a vida espiritual principalmente. Quantas pessoas que aceitam Jesus começam bem, em determinado momento, ele começa a querer voltar para trás, começa a querer recuar. Outras pessoas só se alegram um pouquinho e já se afastam, não querem mais. Mas que nesta noite, irmãos, nós venhamos ouvir a palavra de Deus, seguir o que o Senhor colocou no meu coração aqui nesta noite. Você vai ter força suficiente para quando chegar no meio, você prosseguir para a frente. Porque quando chega no meio, é a mesma distância de você voltar. Você está no meio. Se olhar para trás e querer voltar, é a mesma distância. Se você olhar para frente, é a mesma distância de chegar até a tua bênção, até aquilo que Deus tem para você. É a mesma distância. Meio é o equidistante entre os extremos. Está no meio. E quantas pessoas estão no meio? Faça uma análise na tua vida. Será que a tua vida espiritual não está no meio neste momento? Será que a tua vida conjugal, com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos, não está passando no meio, muito difícil, precisando de um avivamento, uma restauração, um renovo, algo de Deus? Não precisa responder, é algo que você responde para o seu intelecto, para a sua mente. Será que você não está precisando de um avivamento dessa área? Eu louvava a Deus e hoje já não louvo mais. Eu fazia tal coisa para Deus e hoje eu já não faço mais. Será que você está precisando de um avivamento? Será que você está passando um meio difícil, um meio obscuro, e você não está entendendo mais nada? Porque chega a determinados momentos de nossas vidas, nós não entendemos mais nada, é uma confusão tão grande, uma parada da bexiga, e nós ficamos, para onde eu vou? O que eu faço? O que eu tenho que realizar agora? Aí você vai ao pastor, às vezes o pastor não tem a resposta para você. Você vai ao profeta, o profeta não tem a resposta para você. Ei, sabe quem só tem a resposta nessas horas difíceis? Põe a tua boca no pó. Desce na presença, lá na casa do lendo. Lá ele vai fazer você ouvir as palavras dele, aleluia. Lá você vai entender o que Deus quer com você. E no meio dessa situação, você sairá ali renovado, transformado, para prosseguir, aleluia, no objetivo, no algo que Deus colocou para você prosseguir. Amém, irmãos? Aleluia. Então não desista no meio, prossiga, vai um pouquinho mais adiante, mocidade, em nome de Jesus. Não pare no meio. Meio vem, é inevitável o meio da nossa vida, não tem como evitar ele. É inevitável, ele acontece, chega, mas chega para a nossa experiência, para o nosso amadurecimento na presença de Deus, para nós crescermos mais diante da presença de Deus. E muitas pessoas levam tempo para entender isso. Muitos cristãos levam anos para entender isso às vezes, que o meio é necessário para as nossas vidas, que o meio é passagem obrigatória, meu querido, não tem jeito, você tem que passar por ali, é uma passagem obrigatória, que você quer desviar, você olha meio difícil, espinho, meu Deus, e você olha, tá, eu acho que eu vou pelo atalho, eu vou cortar caminho que vai chegar mais rápido, não vou precisar sofrer tanto. Aí tu corta caminho, chega lá na frente, vai faltar experiência, vai faltar bagagem, vai faltar maturidade, vai faltar muita coisa que você deixou de passar por aquele meio, que você ia aprender tudo aquilo. Aleluia, vai faltar lá na frente para você. Nesta noite o Senhor coloca essa palavra no coração, para que você não evite o meio, mas passe pelo meio. Peça o avivamento, peça a misericórdia, peça a graça de Deus, peça a unção do Espírito Santo de Deus, para você passar pelo meio, aleluia, chegar lá no final, com uma bênção, com uma vitória na mão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Aleluia. Quanto vai dar glória? Diga glória. Eu tenho motivo para dar glória, diga glória, aleluia. Você não dá para pedir para você estar, porque Deus está aqui, aleluia. Eu sei que estamos cansados, né? Ficar com show e tudo mais, mas Deus está aqui, irmãos. É motivo suficiente de nós exaltarmos e nos alegrarmos na presença de Deus. Amém? Quero falar sobre os 4 requisitos para esse avivamento. Aguenta aí, porque a palavra de Deus ela vai cortar um pouquinho, vai doer, mas o metiolate do céu é assim, ele bate a arte mais pura. Amém? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pregar bem compassado, quando a igreja está querendo comer a palavra, vamos aprender a palavra de Deus. Amém?
Todos entenderam acerca do avivamento, amém? Passagem obrigatória pelo meio de nossas vidas, amém? Não evite o inevitável, mas passe por ele, para você aprender, para você entender o que Deus quer fazer lá na frente. Porque as promessas de Deus na nossa vida, irmãos, são eternas e são grandes. E tem coisas que vão acontecer lá na frente da sua vida, que você vai aprender quando passar pelo meio, quando passar pelo vale, quando passar por dificuldades, amém? Mas sempre se lembre que quem está no meio é Jesus. Jesus é o Senhor do meio, amém? Você olha na Bíblia, Mateus, Lucas, João, Marcos, você vai ver que Jesus sempre estava no meio da multidão. E onde Jesus estava, alguma coisa acontecia. A pessoa ali perdeu o filho, Jesus estava no meio, ressuscitou. Não tinha que comer, Jesus estava no meio, deu que comer, amém? Então você, mesmo que esteja passando por prova, por luta e dificuldade, estando na presença de Deus, juntinho de Jesus, vai vir a solução, amém, irmãos? Vai vir a solução de uma maneira ou de outra, miraculosamente vai acontecer na sua vida, e você irá glorificar o nome de Jesus, amém? Capítulo 7, versículo 14 de 2 Crônicas, amém? Outro versículo muito conhecido, tem crente que sabe ele até de ré. Meu filho é pentecostal, tá? Glória, até desistiu, tá? Você vê, né? Tradução disso aí, aleluia, lamaçu, ligando, lamachai, e vai por aí afora. Pentecostal, aleluia. Já tem o outro aí também, aleluia. Os grandes não dão, os pequenos dão aleluia. Quantos acharam que amém? Aqui uma palavra dizendo o quê? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Esses são os 4 requisitos que nós temos, que Deus colocou no meu coração para transmitir para vós esta noite, acerca de um avivamento, de algo mais prazeroso na presença de Deus. Aqui nós vemos Salomão, aleluia, filho de Davi, homem escolhido de Deus, para suceder o seu pai Davi, para continuar no processo, aleluia, da hierarquia sobre reis na casa de Deus. E nós vemos aqui no capítulo 6, no versículo 36, acompanha comigo esta leitura. Deus escolheu Salomão para edificar a casa do Senhor, aleluia, edificar a casa de Deus Todo-Poderoso. Mas Salomão ele tinha uma preocupação muito grande dentro do seu coração. Leia comigo 2 Crônicas 6,36. Diz assim: quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares diante do inimigo, para que os que os cativarem os levem em cativo, para alguma terra remota ou vizinha, e na terra para onde forem levados em cativeiro, tornarem a si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro a te suplicarem, dizendo: pecamos, e perversamente fizemos, e impiamente procedemos, e se converterem a ti com todo o coração e com toda a sua alma na terra do seu cativeiro, a que os levaram presos, e orarem para a banda da sua terra, que desce ao seu povo, e desta cidade que escolheste, e desta casa que edifiquei ao teu nome. Ouve então desde o céu, do assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito, e perdoa o teu povo que houver pecado contra ti. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, e entra para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza, e os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação, e os teus santos se alegrem no bem. Capítulo 7, versículo 1. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu, e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor fez o quê? Encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Amém? Somente até aqui uma leitura um pouco extensiva, mas de muita importância para esse estudo nessa noite. Amém?
aleluia, nós vemos aqui a oração de Salomão na presença de Deus. Salomão foi incumbido de fazer a casa do Senhor Todo-Poderoso. E nós vemos aqui que Salomão ele tinha uma preocupação se o povo pecasse, porque nós vemos aqui não há homem que não peque. Você está entendendo que todos nós aqui estamos sujeitos ao erro, sujeitos a falhas? Amém? Não que devemos ficar pecando, Jesus me perdoa, eu sou falho mesmo, eu sou assim mesmo. Não, mas que a palavra de Deus entre dentro de você e procure dentro de você a errar menos, a pecar menos, a procurar se santificar mais na presença de Deus, a se reservar mais para o Senhor, para que você encontre-se na presença de Deus e receba a glória e o poder do Senhor Jesus Cristo. Era o que Salomão tinha a sua preocupação. Ele falou: Senhor, está aqui a casa linda, bonita, adornada, Senhor. Entra para o gozo, para o teu repouso, tu e os teus sacerdotes. Vem, Deus, toma posse, toma conta de tudo aquilo que é teu. E o templo era lindo, irmão. São joias, pedras preciosas, coisas lindas e maravilhosas estavam feitas ali, a casa do Senhor Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que Deus, acabando Salomão de orar, o que aconteceu? Desceu o quê? Fogo do céu. Ou seja, Deus se agradou do sacrifício de Salomão, de tudo aquilo que Salomão estava ofertando na presença de Deus, intercedendo pelo povo a Deus, pedindo pelo povo a Deus, falando: Deus, tem misericórdia, tem compaixão. Deus se agradou daquilo, mandou fogo do céu. A presença de Deus foi tão grande naquele lugar, naquela casa de oração, irmãos, que os sacerdotes queriam entrar, mas não podiam entrar, porque a glória de Deus estava lá dentro. Porque algo já tinha chegado primeiro, alguém já chegou para a tua santa presença naquele lugar. E o povo querendo entrar, e os sacerdotes: nós precisamos entrar, mas não podia entrar, não tinha como. Uma nuvem baixou dentro daquele santuário, envolveu-se tudo aquilo. E o sacerdote querendo entrar para ofertar, não conseguiu. A glória tinha chegado primeiro. Amém, irmãos? Aleluia! Tudo que você faz com carinho, com preocupação, com amor, com dedicação, pensando nas almas, destino eterno, ei, te prepara, porque Deus vai mandar fogo, a glória dele vai encher, o avivamento vai chegar e tu irás glorificar o seu santo nome. Te prepare para quando você quiser fazer algo, você não vai se conter, porque a glória de Deus vai envolver de uma tal maneira que você não vai conseguir nem chegar perto. Você vai querer ensaiar, não vai conseguir. Você vai querer realizar, não vai conseguir, porque a glória de Deus vai estar enchendo o local. A glória de Deus vai chegar primeiro. E aonde a glória de Deus chega, irmãos, aleluia, as coisas começam a clarear, as coisas começam a ficar mais claras para você. E aí você vai ver que aquele meio que você passou, aquela dificuldade, aleluia, serviu de bênção. Tem coisas que você está passando hoje, meu irmão. Tem coisas que você está passando hoje, meu irmão. Você vai se entender mais lá na frente. Hoje, nessa mente pequena que nós temos, nessa racionalidade tão curta e que temos, nós não conseguimos entender o porquê de tantas coisas. Mas eu aprendi uma vez, uma hora pregando aqui, que nós não devemos de perguntar o porquê, mas o sim, para que Jesus? Qual é a finalidade desse meu sofrimento? Qual é a finalidade disso que eu estou passando? Eu quero te dizer, alguém tem que pagar o preço. Alguém tem que passar por momentos difíceis para que vidas no futuro sejam salvas. Alguém tem que passar pelo vale, alguém tem que passar pelo meio para que vidas futuramente encontrem a paz e a salvação e a libertação. Jesus pode demorar 20, 30 anos para vir. Nós estamos semeando hoje, mas lá na frente essa igreja vai estar chique, japoneses, dizendo: amados, lembra do dirigente da mocidade, lembra do seguro, lembra do pastor presidente, nosso pastor Eduardo, lembra lá do sonoplasta que ficava ali no sol, lembra da irmã que limpava essa igreja. Eles deixaram vestígio para nós, eles nos impulsionam no dia de hoje. Se Jesus não vier, nós não estivermos vivos, eles estarão falando da sua vida, a sua história